UFO no Plural está de volta, hoje destacando a história de um ginecologista veterano do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor Leonardo, no bloco anterior você falava da experiência que teve na periferia, no início da sua profissão e da vontade de escrever o livro. Dá tempo ainda, né? Mas eu acho que tudo tem sua hora, né? Até porque o ideal era escrever durante o tempo que a gente estava vivendo aquela situação. Pegando ali o calor das emoções. O calor, relatando os fatos, termos usados e todas essas coisas, e não deixando, inclusive, de colocar dificuldade, né, lógica, evidente, da população, do acesso ao serviço de saúde, o que representava naquela época, que não mudou tanto de hoje, né? Às vezes melhorou um pouco, mas assim, muito mais pela pressão, grande necessidade, não porque existem programas ideais para essa situação. Eu sei, inclusive, que o modelo que você adotou lá na periferia, nesse bairro Jardim Brasília, é isso? Exato. Jardim Brasília, era um espaço de troca de experiências, né, em que você conseguia reunir, por exemplo, ali as mulheres, as parturientes, e cada uma contava como é que foi a história da gravidez, né, e a partir disso todas aprendiam. E foi nesse sentido que foi criado dentro do Hospital de Clínicas os cuidados paliativos, que é no sentido de ofertar uma morte mais assistida para quem já está no final da vida. O senhor se sente orgulhoso por isso? A oportunidade que a gente teve no Jardim Brasília, com a equipe de saúde que trabalhava lá, que a gente deveria até citar nomes, mas para não esquecer de alguém, não ser injusto, eu vou falar toda a equipe que a gente viveu, cresceu, aprendeu e trabalhou. Nós criamos ali serviço que para nós realmente, principalmente naquele momento, achávamos que era de grande necessidade, porque é uma população extremamente carente e o pessoal que não tinha acesso a serviços de saúde. Mais interessante que era tão grande as necessidades deles que quando nós fazíamos de vez em quando alguma enquete e a saúde não era a primeira necessidade. A primeira necessidade deles não era a saúde. A primeira necessidade dele era comida, era trabalho e assim por diante. Talvez a quarta ou a quinta necessidade. E a gente já tinha que trabalhar tudo isso e até ajudar que com o cuidado da saúde, eles poderiam estar melhorando todas essas coisas que eles sonhavam. E a gente tinha equipes tão interessantes que da comunidade, a própria comunidade somava com a gente, e somou muito, e a comunidade praticamente fez, a gente só deu subsídio, que tínhamos grupos que saíam para fazer trabalho na casa de pessoas que tinham problemas. Hanseníase era um grande problema, tuberculose era um grande problema daquela época que a gente vivia, pessoas que viviam isoladas nos barracos. Então a gente chegava, limpava, varria, telhava, o que fosse possível fazer para melhorar as condições de vida, condições higiênicas, aquela condição sub-humana que às vezes as pessoas viviam. Então tudo isso aí a gente fazia. No trabalho em si, por exemplo, de um pré-natal, nós tínhamos um pré-natal que a gente achava interessante, porque não era só o atendimento individual, tudo. A intenção era que a gente também melhorasse as pessoas, que elas entendessem a situação que estava vivendo. Tinha dia que a gente reunia todas as parturientes, 30, 40, isso acontecia 2 vezes por mês, numa sala muito grande, onde elas mesmo olhavam, conversavam, escutavam o bebê uma da outra, mediam a altura da barriga, trocavam informações. E notamos que com isso aí a gente usou muito menos medicação, com isso aí nós tivemos muito menos problema e que isso aí as pacientes se preparavam muito mais. Tinha uma ficha de pré-natal, foi a primeira que teve em Uberlândia, que nós elaboramos, foi impressa na gráfica da universidade. Posteriormente, a prefeitura adotou, melhorou, mudou muito. Depois veio do Ministério da Saúde, mas em Uberlândia a primeira foi nós que fizemos. E era uma fichinha verde. É curioso que onde a paciente nossa ia, ela ia com a fichinha verde debaixo do braço. Isso, em alguns lugares, causava até alguma irritação, porque o profissional, às vezes, quando é questionado, ele fica meio irritado. E as pacientes entendiam, porque a gente passava informação para elas.
Ela Olha, já contração chegava munido é de informação, assim, de conhecimento. você tem uma contração é assim, você perdeu um líquido é assim, você... Então, às vezes, chegava, quando a informação que passava para elas não batia, essa não, mas eu estou sentindo isso, eu acho que eu tenho a contração mesmo. E, às vezes, causava até irritação no serviço de atendimento. Em um tempo que nem existia o Dr. Google, né? Que hoje você vai, consulta, já chega no médico com o Foi diagnóstico e a medicação, né? Foi por várias vezes, eu peguei paciente, botei no meu carro, levei para o hospital, mas várias vezes, não foi tantas, mas aconteceu algumas vezes de nascer dentro do meu carro. Por falar em nascer, o senhor é um dos médicos de Uberlândia que tem no currículo o maior número de nascimentos. Tem gente que fica até fazendo conta. 30 mil partos, 50, 20. A gente tem aí, no mínimo, fazendo uma conta por baixo, uma média de 20 partos por mês, a gente chega a 8 mil. E a gente sabe que o senhor tem na sua lista de pacientes familiares de até terceira geração, que vai lá a avó que teve a filha com o senhor e agora o neto. Como é que se dá essa relação? Como é que o senhor lida e trabalha com esses diferentes públicos? Na realidade, isso aí é um grande incentivo, isso é um prazer muito grande, isso é que me estimula. Eu sempre fico programando, vou parar de mexer com obstetrícia, que é muito cansativo e tal, mas me estimula. Aliás, meu pré-natal hoje é praticamente das meninas que nasceram comigo. O senhor está seletivo já, né? Mas acontece que isso vai chegando às vezes a ser necessário, né? Que torna-se cansativo. Porque obstetrícia, eu até brinco com os meninos lá na escola, que obstetrícia é igual ferver leite. Você segura olhando, é com o olho. Se você descuidar, vai acontecer alguma coisa. E a idade chega. Por falar nisso, o senhor não pensa, por enquanto, em se aposentar? Já vai quase 40 anos de UF, contando aí o tempo de estudo, ou o senhor acha que ainda tem muito a contribuir? Já tenho tempo para aposentar, já falei nisso várias vezes, eu vou aposentar, só está faltando marcar a data. Né? Então vamos deixar isso para outra hora, vamos falar agora de questões polêmicas. A questão de parto cesárea ou de parto natural. No Brasil, a gente tem quase 90% de cesarianas. No Hospital de Clínicas da UFA, a gente tem cerca de 70%, talvez um pouco mais, porque ali é um núcleo que é referência para a gestação de alto risco. O senhor é a favor de parto normal ou de parto cesariano? Na UFA é bom ressaltar que, incluindo a gestação de alto risco, esse nível atinge. Mas quando você tira a gestação de alto risco, nós estamos no nível realmente que é o previsto mesmo pela Organização Mundial de Saúde. Nós não estamos tão longe disso aí. E o senhor é a favor de cesárea ou de parto normal? Lógico que não se discute a questão do parto normal, a diferença de um parto normal para o paciente, para o bebê, para todos. A importância do parto normal em relação à cesárea. Apesar da evolução, de toda a segurança que se tem para fazer uma cesárea hoje, mas ainda fica muito longe de um parto normal. Agora, parto normal para mim também significa aquilo que você está preparada para fazer. E um dos grandes problemas que a gente vê, se discute, se fala muito que está fazendo muita cesárea, mas quando a mulher está no pré-natal, quando a mulher está gestante, ela não é preparada para um parto normal. Então, tem que começar na base, né? Quando vai dar à luz, você força assim, entre aspas, mas assim, a mulher, ela dá à luz sem muito preparo. E eu acho que aí passa, para mim, ser até uma agressão. Tem que mudar, é uma questão de cultura. E cultura não se muda assim. De um dia para o outro. Muda com o tempo. Eu acho que tem que trabalhar a menina desde a escola, desde do colegial, ou antes disso, do início, a menina começou a entender alguma coisa, ela tem que falar com ela sobre isso, tem que preparar para isso. E o aparelho mesmo que existe aí, do governo principalmente, ele tem que estar preparado com pessoas para isso. Se faz um bom pré-natal em Uberlândia, se tem excelentes profissionais, principalmente na rede. Eu acho que o que segura a rede em Uberlândia é a qualidade dos profissionais que nós temos. Mas o pré-natal que existe, de qualidade, é em termos de laboratório, de acompanhamento. Mas de preparo, de educação, de educar, de preparar os pacientes, nós deixamos muito a desejar ainda. Tá certo, o nosso bate-papo continua daqui a pouco. UFO no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta já já.